Maduro anunciou remédio 100% eficaz contra a Covid-19. Novo medicamento passou 9 meses em estudo e ensaios clínicos. O presidente Nicolás Maduro apresentou neste domingo 24 um medicamento chamado Cavartivir, segundo ele, um poderoso antiviral desenvolvido por cientista venezuelano que começará a ser produzido em massa para neutralizar 100% dos sintomas do coronavírus. Está estabelecido a patente nacional e internacional. O registro sanitário foi feito no país e posso apresentar medicamento que neutraliza 100% dos sintomas do coronavírus. A Cavartivir, mais conhecido como as gotas milagrosas do Dr. José Gregório Hermendes, disse Maduro durante o balanço semanal dominical na comissão presidencial. O anúncio também foi feito nas redes sociais, onde o presidente lembrou que em breve começará o ponte aéreo para a chegada do país das primeiras 10 milhões de doses da vacina Sputnik V produzida na Rússia. Venezuela apresenta ao mundo Cavartivir, as milagrosas gotas do José Gregório Hernández, desenvolvida para neutralizar 100% da Covid-19. Maduro informou que as características científicas do novo medicamento venezuelano está sendo divulgada por meio de relatórios científicos e serão publicados em revistas especializadas internacionais. Ele também confirmou sua intenção de apresentar o medicamento à Organização Mundial da Saúde da OMS para sua certificação internacional. Cavartivir, as gotas milagrosas de José Gregório Hernández, que neutraliza os sintomas do coronavírus da Venezuela para o mundo. A partir desta semana, começa a produção em massa para que todo o sistema público de saúde tenha esse poderoso antiviral. O novo medicamento passou 9 meses em estudo, ensaio clínico 10 gotas sob a língua. De 4 horas, milagre está feito. Um poderoso antiviral que neutraliza o coronavírus fabricado na Venezuela, disse Maduro, revelando que o país enviará para a Aliança Bolivariana da ALBA para distribuição aos países do grupo. Segundo ele, o novo medicamento totalmente inofensivo, sem efeitos colaterais. Ele é de uma mente brilhante da Venezuela, vocês conhecerão no futuro. Por enquanto, estamos protegendo o cientista, concluiu, enfatizando ainda que a Venezuela começará a produção em massa do coronavírus em laboratórios nacionais e sua distribuição em centros de saúde público-privados, incluindo farmácias com agente Sputnik Brasil. Ministério Lewandowski autoriza o inquérito contra Eduardo Pazuello. Também nesta segunda-feira, 25, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a instauração de uma CPI no Congresso Nacional para apurar a irresponsabilidade do Ministério da Saúde na condução do esforço contra o novo coronavírus no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta segunda, 25, a abertura de um inquérito para investigar a responsabilidade de Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, na crise sanitária de Manaus. A decisão atende a um pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no último fim de semana, que, por sua vez, atendeu os pedidos feitos por partidos políticos que acusaram Pazuello de ser negligente no caso do avanço da Covid-19 na capital amazonense, onde vários pacientes morreram por falta de oxigênio e muitos outros precisaram ser transferidos para outros estados para receber os devidos cuidados. O ministro da Saúde deverá ser interrogado dentro de 5 dias após receber a intimação. As suspeitas são de que Pazuello e sua equipe tenham demorado mais do que o necessário para agir após serem notificados sobre o iminente falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, atraso que
pode ter sido determinante para a situação caótica observada na cidade, considerando que é possível intempestividade nas ações do representado, qual tinha dever legal responsabilidade de agir para mitigar os resultados, poder caracterizar a omissão possível de responsabilização civil, administrativa ou criminal, impõe-se o afundamento das investigações a fim de se obter elementos informativos robustos para deflagração de eventual ação judicial, disse o Procurador-Geral do documento enviado ao CTF. Também nesta segunda-feira, 25, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a instauração de um CPI no Congresso Nacional para apurar a irresponsabilidade do Ministério da Saúde da condução dos esforços contra o novo coronavírus no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma da irresponsabilidade dele de recomendar o tratamento precoce, de irresponsabilidade dele de não ter respondido à Pafise, a irresponsabilidade dele de, como o Ministério da Saúde, não ter se aliado ao Instituto Butantan para acelerar a produção daquela vacina Coronavac, não apenas a vacina da Fiocruz. Tudo isso caracteriza crime do PGR, está investigando, afirmou o deputado. Processo do impeachment contra Trump chega ao Senado. Mesmo fora do poder, Trump ainda pode sofrer impeachment e perder seus direitos políticos, que tornaria inelegível para 2024. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos enviou ao Senado nesta segunda-feira, 25, o texto do processo do impeachment contra o ex-presidente Donald Trump, que deixou o cargo no último dia 20 de janeiro. O representante democrata Jamie Raskin, que compõe o time de acusações contra republicano, leu o texto que implica o ex-mandatário em instigação e ressurreição nos fatos que culminaram na invasão do Congresso por um grupo de extrema-direita em 6 de janeiro. Ataque ao Capitólio foi uma ação de apoiadores de Trump para tentar evitar a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições de novembro do passado. O artigo do impeachment define o ex-presidente como uma ameaça à democracia. Ressalta como ele colocou as instituições americanas em perigo, tendo posto obstáculo a uma pacífica transição de poder. O texto cita as repetidas falsas declarações que falavam em eleições fraudadas que não deviam ser aceitas, e o comício de 6 de janeiro, no qual Trump instigou seus apoiadores a combaterem e a marcharem ao Capitólio, que culminou com a invasão do Congresso e a morte de 5 pessoas. Se vocês não lutarem como loucos, vocês não terão mais um país, disse republicano na ocasião. Além disso, o processo de impeachment menciona uma ligação de Trump ao secretário de Estado da Geórgia, Vlad Rafispech, cobrando que ele encontrasse os votos necessários para reverter o resultado das eleições nesse antigo feudo republicano conquistado por Biden. O julgamento do Senado deve começar na semana de 8 de fevereiro e será o 4º processo de impeachment na história dos Estados Unidos, sendo o segundo contra Trump. Nenhum dos 3 anteriores acabou em condenação. Mesmo fora do poder, Trump ainda pode sofrer impeachment e perder seus direitos políticos, que tornaria inelegível para 2024. Sua condenação, no entanto, exigirá 67 dos votos sem votos no Senado. Portanto, o Partido Democrata precisará convencer ao menos 17 republicanos a apoiarem a causa. Com a agência ANSA. O Brasil está comprando o máximo de vacinas que pode. As críticas são injustificadas, diz Guedes. O grande desafio é a vacinação em massa. Eu confio e tenho fé em todos que estão colaborando na vacinação
em massa, temos logística, temos capacidade, disse o ministro da Economia. O Brasil está tentando comprar o máximo possível de vacinas da Covid-19 e as acusações de que concentrou seus esforços em apenas um fabricante são injustas, disse o ministro da Economia Paulo Guedes nesta segunda-feira. Em entrevista coletiva online, Guedes disse que é o maior desafio do governo este ano é implantar um programa de vacinação em todo o país que tem plena confiança de que isso será alcançado. O grande desafio é a vacinação em massa. Eu confio e tenho fé em todos que estão colaborando na vacinação em massa. Temos logística, temos capacidade, disse Guedes. O Brasil realmente está tentando comprar todas as vacinas e as críticas de que teríamos focado em apenas um não se sustentam, disse Guedes, acrescentando que há muita gente subindo em cadáveres para marcar pontos políticos. O Brasil tem o segundo maior número de mortes causado pelo vírus no mundo. E o presidente Jair Bolsonaro tem sofrido fortes críticas de políticos, imprensa e público por sua postura sobre a pandemia, manejo da crise. Os estudos oficiais mostraram que o total de vítimas da pandemia é de 217,37 pessoas em números de segunda a 25. A quantidade de casos de coronavírus agora que quase 8,9 milhões. O processo de vacinação só começou há uma semana depois que a Agência Reguladora de Saúde da Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas chinesas Sinovac Biotech e da britânica AstraZeneca, mas o processo foi prejudicado por atrasos. Até agora, o lançamento da vacina amplamente criticado no Brasil dependia da injeção desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Bolsonaro havia anteriormente condenado a fórmula chinesa como sendo inútil, mas seu governo está se tornando cada vez mais dependente dele para domar o segundo surto do coronavírus mais letal do mundo, depois dos Estados Unidos. Guedes disse que para o crescimento econômico decolar, o Brasil deve acelerar o processo de vacinação em massa. Ele insistiu que a saúde pública e a economia estão interligadas. O Brasil vive atualmente uma segunda onda devastadora do vírus, com o número de mortes em algumas cidades do norte, como Manaus, aumentando devido à falta de tanques de oxigênio. Economista diz que a economia pode ser contraída no primeiro trimestre como segunda onda, sendo um fato importante. Guedes afirmou que a economia pode crescer mais de 4% com um ano com a agência Reuters. Brasil proíbe voos da África do Sul devido à nova variante da Covid-19. Passageiros provenientes da África do Sul são proibidos de entrar no Brasil para evitar contágios com a nova variante da Covid-19. Portaria do governo federal publicada nesta terça 26 proibiu a entrada no Brasil de passageiros vindo da África do Sul. Além disso, os passageiros vindo do Reino Unido seguem impedidos de entrar no país para evitar o impacto da nova variante inglesa do coronavírus. De acordo com a portaria, os voos internacionais de origem com escala no Reino Unido ou na África do Sul com destino ao Brasil ficam temporariamente proibidos. A autorização de embarque para o Brasil de passageiros estrangeiros precedentes ou com passagem por estes países nos últimos 14 dias também fica suspensa. Os demais passageiros poderão entrar no país por via aérea mediante teste negativo de RT-PCR realizado até 72 horas antes do embarque, provando que não estou com Covid-19. Ministério Público é medidas para garantir transparência na vacinação contra a Covid-19.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, expandiu nesta segunda-feira, 25, recomendação a 22 municípios para que sejam adotadas todas as medidas necessárias para garantir a transparência no registro e divulgação à população e os órgãos de controle de dados de pessoas vacinadas contra a Covid-19. Os municípios são Itatiaia, Resende, Porto Real, Quatis, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Rio Claro, Piraí, Barra do Piraí, Valenço, Rio das Flores, Vassouras, Miguel Pereira Mendes, Engenheiro Paulo de Frontim, Paraíba do Sul, Três Rios, Areal, Comendador Leve, Gasparian, Supucaía e Carmo. O MPRJ recomenda que as cidades informem diariamente através de seus sites oficiais na internet a relação nominal de todas as pessoas vacinadas no dia imediatamente anterior com a identificação de nome CPF local onde foi feita a imunização, função exercida, o nome da vacina utilizada na imunização de forma a dar plena transparência sua inserção na lista prioritária de vacinação. Recomenda ainda que seja informada a etapa do plano de vacinação em que cada município se encontra, assim como o total de doses de vacina recebida através do Programa Nacional de Imunização do PNI, o total de doses já aplicadas na população e números de pessoas vacinadas em cada município, incluindo a primeira e a segunda doses. No documento, o MPRJ destaca que as notícias amplamente vinculadas pela imprensa demonstram que o descumprimento dos planos nacional e estadual de vacinação contra a Covid-19 é a grave situação de saúde pública enfrentada pela humanidade, bem como denúncias de que pessoas fora do grupo prioritário estão sendo beneficiadas com escassas vacinas. Considere-se também que na aplicação de vacinas em contexto de escassez faz-se necessário seguir parâmetros objetivos racionais e impessoais, assegurando-se que as pessoas priorizam na campanha de vacinação sejam aquelas mais vulneráveis à contaminação ou consonância com o planejamento nacional com as diretrizes tecnicamente embasadas na Organização Mundial da Saúde. Em decorrência da extrema gravidade da situação, assinala-se o prazo de 48 horas para que os municípios citados se manifestem sobre esta recomendação. China torna-se principal país de investimento estrangeiro enquanto os Estados Unidos recuam em meio à pandemia. Em 2020, a China ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior destinatário de investimento estrangeiro direto do IED, com seus fluxos de ativos crescendo 4% para um total de 163 bilhões 898 bilhões, segundo o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Investimento desenvolvido na UNCTAD. Os Estados Unidos, por sua vez, sofreram uma queda de 49%, fechando o ano com um total de 134 bilhões 732 bilhões. De acordo com os dados da entidade de investimento global, caiu de 42% de 1,5 trilhões 8,19 trilhões em 2019 para 859 bilhões 4.694 trilhões em 2020, sendo este o valor mais baixo desde a década de 1990, mais de 30% abaixo que a queda observada nos resultados da crise financeira de 2008. Além disso, esperando que 2021 o IED continue diminuindo acentuadamente da UNCTAD, prevê que o investimento caiu entre 5% e 10%
ao longo deste ano devido ao impacto prolongado da contração de atividades econômicas. Na Europa, o IED teve uma queda ainda maior do que nos Estados Unidos, terminando o ano com um saldo negativo de 4 bilhões. O investimento estrangeiro direto no Reino Unido caiu para zero, enquanto os fluxos de ativos estrangeiros da Austrália sofreram queda de 46% para 22 bilhões 120,2 bilhões. No geral, as nações asiáticas em desenvolvimento da África, América Latina, Caribe vieram ao IED diminuir em 4%, 18% e 37%, respectivamente. Segundo os dados do UNCTAD, a China foi o único vencedor no ato de reequilíbrio dos investimentos. O diretor da divisão de investimento da UNCTAD, James Zhang, previu que os efeitos da pandemia sobre o investimento perduraram e os investidores deverão provavelmente permanecer cautelosos em investir a capital em novos ativos produtivos no exterior, se focando em vez disso nos setores da tecnologia e saúde que tiveram crescimento exponencial em meio à pandemia. As previsões da economista sugerem que a China tornará o posto dos Estados Unidos e se tornará a maior economista do mundo em menos de uma década, com a agência Sputnik Brasil. Vacina da Moderna indicada apenas aos países que podem tratar anafilaxia, segundo a OMS. O grupo consecutivo científico para a emergência da SAGE, na sigla em inglês da Organização Mundial da Saúde, da OMS, recomendou nesta terça-feira 26 que a vacina da Moderna seja aplicada apenas onde a anafilaxia possa ser tratada. Anafilaxia é uma reação alérgica. A OMS recomendou não aplicar a vacina em mulheres grávidas, a menos que o benefício da vacinação de uma mulher grávida supere os riscos potencial da vacina resultante. O SAGE reconheceu a falta de informações sobre a segurança da vacina em mulheres lactantes, contudo, dado ao mecanismo de ação da vacina, considerou pouco provável que haja risco. O SAGE recomenda que uma mulher lactante que faça parte de um grupo recomendado para vacinação, como profissionais da saúde, deve receber vacinação, afirmou. SAGE também sugere que a vacina contra a Covid-19 seja aplicada em um intervalo de 28 dias entre as duas doses. O intervalo pode ser estendido para 42 dias, caso seja necessário devido às circunstâncias excepcionais da carga da Covid-19 no país. O SAGE recomendou que a vacinação contra a Covid-19 seja administrada independente do histórico pessoal de infecção sintomática ou assintomática pela SARS-CoV-2, segundo especialista com a agência Sputnik Brasil. Ansiedade e estresse estão agravando problemas de memória. As pessoas precisam ficar atentas para a diferença entre a falta de atenção e perda de memória. Muitos fatores podem levar à perda de memória, são eles: a ansiedade, alteração do sono, utilização de remédio para depressão, infecção, hipertiroidismo e, nos casos mais graves, de doenças neurológicas, como Alzheimer. Nos últimos anos, as queixas referentes aos problemas de memória têm crescido muito agora com a pandemia. Estamos vendo um agravamento do sintoma, mas realmente estamos mais esquecidos. As pessoas precisam ficar atentas para a diferença entre a falta de atenção e a perda de memória. A falta de atenção ocorre quando a informação não é armazenada, não entra na memória. Já a perda de memória acontece quando a informação é perdida, com o esquecimento do nome de parentes, por exemplo. O estresse e a depressão são fatores que influenciam muitas vezes na falta de atenção, e a alimentação e a prática de exercício são importantes para manter a memória em dia.
A hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo e álcool são fatores de risco para a perda de memória, pois todos começam a acelerar o processo de envelhecimento das artérias. Os processos começam-se obstruções nas microartérias, ocasionando perda de sangue em região do cérebro, causando pequenas isquemias, e assim os neurônios ficam sem nutrientes e morrerão. Por isso é importante praticar atividade física, que ajuda a diminuir os fatores de risco, promove maior vascularização cerebral e assim aumenta a ação dos neurotransmissores. Ficar atento. Alguns sinais podem ajudar na prevenção da alteração da memória a partir dos 65 anos, período que geralmente está um problema começa a ocorrer. É importante reparar se as pessoas esquecem fatos recentes, depois se esquece de eventos mais antigos. Se não lembrar onde deixou o objeto ou se esquecer do nome das pessoas, esses são alguns sinais do problema. Muitas vezes sinais de uma demência na fase inicial pode ser confundida com depressão. Um fator muito importante para a saúde do cérebro é a qualidade do sono. Ter um sono completo com todas as fases ajuda a memória. A fase do REM aumenta a atividade cerebral, que é essencial para a codificação de informações úteis ao som e um recuperador de energias. Ele ajuda a levar mais energia para os neurônios, promovendo as sinapses. Quando acontece a diminuição das sinapses, que é a ligação entre os neurônios, acontece a perda de memória para uma limitação na comunicação entre os neurônios, e a falta da sinapse faz com que eles fiquem sem energia e comecem a morrer. Uma das doenças mais afetam a memória é Alzheimer, uma doença neurológica degenerativa que se manifesta através de uma demência progressiva que aumenta sua gravidade com o tempo. Os sintomas iniciais lentamente se intensificam ao longo dos anos. São 3 fases: inicial, moderada, avançada. Em cada fase, os sintomas vão se agravando até a incapacidade total do doente. Não existe remédio para reverter este avanço. Hoje, os medicamentos servem para tornar mais lento o processo, e as medicações estimulam os neurotransmissores no cérebro.